Oi, eu sou a Sara, esse é o Vida de Seriatriz e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 1899, a nova série da Netflix que já chegando, tem polêmica, tem aviso pra você que ainda não assistiu 1899 e até o final desse vídeo vai ter até análise com spoiler. Então se você já tá ansioso aí pra saber o que você quer assistir nesse vídeo, o que você não quer assistir, já dá uma olhadinha, passa o mouse aqui em cima que tem os cartõezinhos aqui pra você saber em qual parte do vídeo eu falo o quê, e aí você assiste a parte que te interessa e me ajuda com as visualizações também, que são importantes aqui pro canal. E se você gostar do resultado desse vídeo, é claro, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal. Se você por acaso usa o Twitter, você sabe que 1899, a nova série da Netflix, estreou, foi um sucesso, muita gente gostou da trama, mas não demorou muito e a série se viu envolvida numa polêmica. Acontece que depois que a série estreou, tivemos uma autora brasileira que ela teve um trabalho chamado Black Silence. Esse trabalho é uma história em quadrinhos, é uma HQ, e ela encontrou algumas semelhanças nos elementos visuais entre o trabalho dela e os da série. Ela então fez um tweet alertando sobre a possibilidade de plágio ter acontecido com relação ao trabalho dela, uma vez que ela já fez a apresentação da HQ fora do Brasil, inclusive no país de origem da série. Depois que ela fez esse tweet, gerou-se um debate no Twitter sobre o que seria plágio, o que não seria plágio, uma vez que as histórias são completamente diferentes e teríamos alguns elementos visuais entre essas duas histórias. Alguns influenciadores se posicionaram para dar sua opinião a respeito do tema, e como eu imagino que algumas pessoas podem achar esse vídeo, podem me perguntar a minha opinião, eu digo pra vocês que eu não sou especialista em direitos autorais, né, meus anjos? Então eu realmente não tenho que opinar em nada nisso daqui. Eu vi a série, eu vi a HQ, achei algumas semelhanças visuais entre os dois, mas de novo, pra mim são histórias completamente diferentes, então eu realmente não entendo bolhufas. A autora brasileira fez um tweet recentemente informando que já estava tomando ali as medidas legais pra poder resolver toda essa treta, então eu só posso desejar realmente boa sorte pra ela, pra que se realmente houve plágio, que ela possa ser recompensada, e a gente encerra esse assunto aqui. Então vamos começar a falar sobre 1899. Eu quero começar com um alerta pra você que ainda não assistiu a série. Eu sei que muita gente gosta de assistir séries e filmes muitas vezes dublado por conta de ser muito mais fácil, muito mais tranquilo, não precisa ficar se preocupando ali em ler uma legenda. Às vezes o idioma que está sendo dito na série não é muito familiar, o que pode soar muito estranho, então acaba optando realmente pela dublagem. Mas se eu puder te dar um conselho com relação a 1899, assista legendado. Eu não sei se a Netflix teve um jeito de solucionar a treta que é essa série, mas dentro dessa história nós temos diversos atores, um elenco bem versátil, com atores de diversas partes do mundo, e os seus respectivos personagens, eles se mantêm ali no seu idioma natal. Então nós temos um personagem que ele fala em espanhol e ele só entende em espanhol. Temos um personagem que fala em espanhol, mas ele fala português também, então ele entende espanhol e português. E nós temos várias línguas dentro da história e temos interação entre os personagens que falam línguas diferentes. Então tem momentos ali da série que você tem um personagem falando em cantonês, eu não sei se é cantonês ou se é chinês, eu não soube identificar, mas nós temos um personagem falando numa língua e temos um personagem respondendo em outra, e eles não se entendem, isso fica muito claro que eles não conseguem se entender, mas eles conseguem manter às vezes um diálogo e obter a informação que eles precisavam por conta de alguns gestos corporais, e isso faz com que eles possam se compreender. Só que você percebe a bucha, porque como é que você coloca uma dublagem nisso, né? Você vai pôr uma dublagem, a dublagem ela vai falar uma língua só, todos os personagens vão falar a mesma língua, e os personagens vão ficar sem se entender, e o espectador vai ficar, mas por que eles não se entendem se eles estão falando a mesma língua? E é por conta disso. Então se você puder optar por assistir 1899 legendado, você vai estar fazendo um favor a você mesmo, porque vai ser muito mais fácil de você entender, até porque essa história ela já é um pouco confusa, né? E aqui eu vou apresentar a série pra você que ainda não assistiu, pra você já se preparar, prepara a pipoca e prepara o cérebro também, porque ele vai dar uma bugada. Nessa história nós temos um grupo de pessoas que eles estão indo para os Estados Unidos. E todo mundo dentro desse navio parece que tá deixando alguma coisa pra trás. E alguma coisa negativa. Todo mundo meio que tá fugindo do seu passado. O que é super importante mais pra frente da trama e faz a gente entender por que era relevante saber do que eles estavam fugindo. O navio em que eles estão se chama Kerberos, ou Cerberus,
Kerberos, eu não sei pronunciar o nome do navio, mas o importante é que esse navio, ele é de uma companhia que recentemente perdeu um outro navio em alto mar aí. O outro navio se chamava Prometheus e simplesmente ele desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu com o navio, mas até aí tudo bem, né? Vida que segue, vamos seguir ali rumo aos Estados Unidos. No meio do mar, o capitão começa a receber ali algumas coordenadas no navio e ele suspeita que essas coordenadas possam estar vindo do navio perdido. Tudo bem que se passaram 4 meses, mas ele ainda pensa, porra, se eu tô recebendo coordenadas do navio perdido, muito provavelmente temos pelo menos 1 ou 2 sobreviventes naquele navio. Então, eu como capitão, eu preciso ir até lá para poder checar o que aconteceu, qual é a situação do navio e tentar entender o que pode ter acontecido com esse navio. Quando ele chega lá, o navio está realmente, de fato, na coordenada que ele tinha recebido e ele chega lá e o navio está simplesmente vazio, com claros sinais de abandono já há 4 meses, mas completamente vazio, você não tem corpo de ninguém lá dentro daquele navio, exceto pela presença de uma criança. Nós temos um garoto nessa história que ele estava nesse navio abandonado, preso dentro de um armário, tranquilinho. E ele está assim, limpo, bem alimentado, como ele sobreviveu 4 meses preso dentro de um armário, a gente não sabe. Além desse moleque que eles encontram nesse navio, nós temos também um outro personagem que a gente vê saindo do mar e entrando dentro do Kerberos ali, do Cerberus, que eu não sei falar o nome dessa bagaça desse navio. O grande mistério da treta toda começa depois que esses 2 personagens embarcam nesse navio, porque é aí quando algumas coisas estranhas vão acontecendo. Na verdade, desde o início da trama você percebe que essa viagem ela não vai ser normal, ela não vai ser simplesinha, mas você ainda fica confuso, né? Eu lembro que eu comecei a assistir, pra mim no começo passou uma vibe meio navio fantasma e eu já tava amando. A fotografia da série, gente, é maravilhosa, a trilha sonora é incrível. Você vai ficar tentando encontrar padrões ali dentro da trama, porque realmente, por exemplo, assim que eles encontram o garotinho entrega uma pirâmide piquititinha pra protagonista, que é a Maura. E depois que essa pirâmide entra em jogo, você começa a observar tudo e você começa a notar pirâmides pra todo lado dentro daquele navio. O navio é inteiro feito de pirâmide. E aí, mais pra frente, tudo isso vai fazer sentido. A série, ela fica bem confusa durante os seus primeiros episódios, até um pouco mais da metade, mas os episódios finais, eles dão realmente uma esclarecida no que aconteceu. E aí, a partir de agora, se você não quiser spoiler, vai lá, assiste, depois você volta aqui e pula direto pra essa parte do vídeo pra ver as minhas considerações finais a respeito da temporada em si. Mas se você já assistiu, fica comigo porque é a hora que eu vou embarcar, então, no meu entendimento a respeito de 1899 e o que eu espero pra próxima temporada. Ok, então, quando nós chegamos no final de 1899, nós descobrimos que toda essa viagem não passa de uma grande simulação. Nós temos a personagem Maura, que durante a sua vida no mundo real esse que a gente ainda não viu, eu vou me explicar, calma lá. Ela tinha uma grande fixação a respeito do cérebro humano e ela estudou a parte do cérebro humano e ela tinha uma vida super tranquila com o marido dela e o filho, até que o filho começa a ficar doente ali com uma doença misteriosa. Agora presta atenção. Eu não entendi 100% se o filho dela chegou a falecer no mundo real, mas passou a sensação pra mim de que ele realmente morreu na vida real. E ela pegou ali informações do cérebro dele pra manter uma parte dele viva, nem que seja dentro de uma simulação, e criou ali um espacinho onde ela e o marido pudessem ter um momento de interação com o filho, porque ela simplesmente não soube desapegar. O que eu acho irônico, né, gente? Porque a personagem, a gente tem um momento dela dentro da história, que nós vemos o momento entre ela e o filho que de fato existiu, que foi no mundo real, onde ele vê um besourinho e ele fala, vou catar esse besourinho, vou manter ele aqui preso, e ela fala, não, meu anjo, a gente não pode prender algo que a gente ama, a gente precisa desapegar, a gente precisa deixar ir. Mas quando o filho dela deu uma batida de bota ali, né, eu tô supondo, né, gente, que ele bateu as botas, eu não tenho certeza. Mas quando a gente vê ali que ela pode ter perdido o filho, ou pelo menos estava muito perto de perder o filho, ela foi lá e deu um jeitinho de manter ele vivo, pelo menos nem que fosse apenas a memória dele presa numa simulação ali de computador. Então a gente descobre, mais pro fim da trama, que a Maura é a grande criadora de toda essa simulação em que ela própria está hoje presa, né? A gente sabe que ela criou essa simulação para poder ter um espaço onde ela pudesse continuar vivendo a realidade com o filho dela, porque ela não soube lidar com a dor da vida real, a perda na vida real. E depois a gente sabe também que essa mesma simulação, ela foi crescendo, como e por quê, e quem acabou mexendo nisso, a gente pode supor que foi o pai dela, porque o pai dela também estudava, tinha curiosidade para estudar a mente humana. A gente percebe durante toda a temporada que o pai dela fica observando o comportamento dos seres humanos, na expectativa de que, pelo menos em uma das simulações,
situações os personagens façam escolhas diferentes, mas nunca é o caso, né? A gente vê que essa última viagem do navio que a gente acompanha foi a viagem que eles foram mais longe em fazer algo de diferente, mas normalmente eles acabam fazendo as mesmas escolhas, movido muito por suas emoções. Então a gente percebe que o pai dela estava observando todo esse comportamento e sabia que ela era o grande cérebro por trás de toda essa operação, embora ela não se recordasse disso. A gente sabe que ela perdeu a memória dela e a única forma que existia de sair dessa simulação sem fazer escolhas diferentes, né, sem depender dos personagens, era realmente através daquela pirâmide, daquele triângulo que foi entregue pelo filho dela pra ela. O que é muito legal porque durante toda a temporada a gente encontra imagens de triângulos e de pirâmides espalhados por todo o navio, e nessa altura do campeonato a gente sabe que ela estava carregando a chave, que era o grande código para encerrar toda essa simulação, mas a gente sabe também que ela não se recordava disso. Então eu imagino que todas as imagens que a gente tem de triângulo presentes dentro de toda a simulação seria uma forma de, sei lá, talvez tentar alertar ela de que ela precisava se lembrar de como encerrar tudo aquilo, né? Outra coisa também que eu achei super legal foi o besouro, porque a gente teve o besouro inserido dentro do navio também, e o besouro é um Alohomora, né, gente? Ele passa, ele abre a porta, mas faz todo sentido também, se considerando que ele foi o bichinho lá que ela falou que precisava ser deixado livre. Então ele meio que liberta os passageiros cada vez que ele passa debaixo de uma porta, ele abre a porta. Mas então, beleza, a gente acha durante toda a trama que quem está por trás, quem é o grande criador disso tudo, né, a mente criminosa que tá colocando aqueles personagens naquela situação de viver aquele looping eterno dentro do navio e todas as vezes tomar as mesmas decisões, é o pai dela, quando na verdade não. Na verdade nem podemos culpar ela e nem podemos culpar o pai dela, porque ela, apesar dela ter criado o código, ter criado a simulação, quem está realmente manipulando tudo isso é o irmão dela. A série não deixa claro quais são as motivações do irmão dela, em que momento ele assumiu o controle, ainda tem muita coisa que a gente precisa descobrir na próxima temporada, a gente precisa descobrir inclusive os outros passageiros, né? Será que a gente tem realmente todo aquele navio? Será que tá todo mundo plugado ali dentro daquela simulação? Ou será que alguns foram criados pela máquina e somente os principais ali que a gente tem são personagens que realmente foram plugados na simulação? A gente sabe que o pai dela, ela, o Elliot, o Daniel, eles são da família dela, mas e os demais, né? Quem são essas outras pessoas e como que elas foram parar ali? Eu imagino que inclusive a história criada para cada um deles seja parcialmente falsa e simplesmente para poder dar uma motivação para eles poderem ir para outro país, enfim. Mas então tem várias perguntas que a gente precisa ver sendo respondidas lá na segunda temporada, que eu acredito que a gente vai ter uma renovação dessa história sim. Agora, temos uma questão aí que é o seguinte. Primeiro, a série me lembrou bastante Matrix em alguns momentos, com o fato da injeção, né? A gente tem uma injeção que acorda, que mostra a realidade, a gente tem uma outra injeção que devolve a pessoa para aquele estado de simulação, me lembra um pouco as pílulas lá de Matrix. Tivemos aqueles tubinhos, né, os caninhos que o Daniel usa para poder plugar ali no controle dentro do navio. Aquilo me lembra muito o plug que fica aqui na cabeça dos passageiros de Matrix. Quando a gente chega no final, pra mim, foi super Matrix, então eu acho que 1899 talvez tenha bebido bastante nessa fonte aí. Mas aí a gente chega no grande final dessa história, né, que é quando a Maura descobre que ela é casada, que ela tem um marido, que ela tem um filho e que tudo isso começou por conta do amor dela com relação ao filho, que ela não conseguia deixar o filho embora. Nós temos lá o Daniel trocando, né, os códigos para poder trazer a Maura para a primeira simulação em que eles estiveram juntos, para poder fazer ela acordar para a vida real, né, o mais importante, para ela poder do lado de fora tirar todo mundo ali de dentro daquela simulação. A questão zona aqui é que quando ela acorda e ela sai daquele transe, tem uma mensagem esperando ela, né, falando bem-vinda ao mundo real, Maura, que é do irmão dela. E tem uma frasezinha em específico, supostamente a gente tá no ano de 2099, se eu não me engano, e tem uma frasezinha específica ali que me atiçou aqui, menino, uma luzinha na cabeça que eu fiquei me perguntando se Dona Maura acordou no mundo real ou se ela só tá entrando em uma nova simulação. Lá no navio, dois personagens do nada começam a tentar descobrir como que eles vão poder controlar o navio, porque o capitão já era, né? O capitão desapareceu, então eles estão no meio de uma tempestade, eles precisam descobrir como controlar o navio e eles vão procurar respostas nos livros que estão ali. Só que quando eles abrem o livro, todos os livros possuem a mesma frase. Eu espero que a realidade bata em você antes do seu café fazer efeito, né? Tipo, que você perceba a realidade
antes do seu café fazer efeito. O importante é que quando ela acorda, ela vê essa mesma mensagem. E aí eu fiquei pensando, falei, interessante! Seria o irmão dela mais uma vez brincando, né, de boneco com ela e mostrando, escapou meu anjo. Pois é, eu estou observando que você realmente acha que você escapou, mas você não escapou ainda. Temos uma outra simulação onde você será inserida. Eu estou muito curiosa para ver uma possível segunda temporada. Eu espero de coração que seja renovada, porque foram episódios muito satisfatórios de assistir, não foi nada maçante, foi super gostoso de acompanhar. Eu acho que manter vários idiomas funciona muito para prender a atenção do espectador, então eu realmente achei muito legal. Mas fiquei aí com essa curiosidade, né, com relação ao irmão dela, o que motivou ele, por que ele está usando as pessoas nessa simulação, o que ele quer com tudo isso, e se de fato ela acordou para a vida real ou se ela ainda está presa numa simulação, e o que vai acontecer com os outros personagens e quem são os outros personagens, por que eles estão ali inseridos nessa treta de família, casos de família que acabou envolvendo todo mundo, e é claro, saber um pouquinho mais a respeito do filho dela também. Foi super divertido acompanhar 1899, isso foi o que eu entendi da trama. Se eu entendi alguma coisa diferente de você, claro, sinta-se à vontade para comentar aqui nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!